patrocínio gigantesco para o Corinthians, uma grande notícia, né? Explodindo aí nas redes sociais. Há pouca informação sobre isso ainda, sobre, na verdade, quem é que vai, né, estampar a camisa corintiana no patrocínio Master. Contudo, amigos e amigas, veja só, os valores já estão estabelecidos, né? Eles são os maiores valores já pagos na história do futebol brasileiro de patrocínio Master a uma camisa de futebol. É impressionante. E eu diria para você o seguinte: isto sim é agenda positiva, ok? Vamos comentar sobre isso? Vamos comentar sobre algumas polêmicas aí? Vamos comentar sobre a falta de generosidade com o novo presidente do Corinthians da parte de muita gente da mídia. Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo, vamos lá. Só chamar sua atenção antes disso para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet. Para você que curte uma aposta aí, né, esportiva, né, uma gigante no mundo aí das apostas, né, que trata você como um consumidor de fato, né, tira também como a mais confiável casa de aposta do planeta, gente. De tal sorte que se você curte uma aposta esportiva, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. Só que coloca também o código promocional ONEXJOSA, que vai notificar para eles porque que você chegou lá e também vai te permitir, né, dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito até um limite de R$ 1.200. Beleza, gente? Não deixa de colocar o código promocional ONEXJOSA. É uma gigante do mundo das apostas aí, tida como a mais confiável do mundo. Outra, gente, vão tornar membro, se tornar membro do canal aí, né? Já usando vários, vocês corintianos aí, corintianas, né, que estão se inscrevendo, por que não? Faixa mínima, Josa, de contribuição, R$ 4,99, tem de R$ 7,99, tem de 14, tem de R$ 4,99. Já ficarei muito grato aí pela sua generosidade aí, tá bom, gente? Dessa força aí que o canal tá precisando. Vamos falar sobre dois assuntos aqui, o mais importante deles. Uma nova marca que tá chegando para estampar a camisa corintiana aí, o patrocínio Master, né? E o mundo vai sofrer com isso aí, né? O mundão vai sofrer aí, porque o mundão não tá aceitando, né? O mundão não entendeu ainda, né, que esse Corinthians do Augusto pode ser muito diferente daquele Corinthians que caminhava, né, para o precipício graças, né, àquela gestão vagabunda, cretina, salafrária, mafiosa, né, do Ílio Monteiro Alves, né, o menino de fala mansa, né, mas que na verdade se comportava como um câncer interno que estava corroendo as estruturas do timão, né? Suma, meu irmão do Corinthians, nunca mais apareça, meu irmão. Suma, desapareça, que nunca mais você pisa, inclusive, no Parque São Jorge. Na verdade, esse deveria ser um objetivo aí do Augusto, né? O próximo objetivo, né? Fazer com que essas pessoas que fizeram tão mal para o Corinthians, né, fossem expulsos definitivamente do Corinthians. Inclusive, esse senhor aí que tanto mal fez para o Corinthians, tanta podridão tá aparecendo agora pouco a pouco, né? Graças a esse senhor, e que ele suma do Corinthians, né? Mas até mesmo em virtude de tudo que esse senhor fez pelo Corinthians, hoje o mundo, né, sobretudo aí do jornalismo esportivo, né, se aproveita para detonar o Corinthians, né? As pessoas não querem aceitar que o Corinthians mudou de presidente, né? Não querem entender, não querem dar esse tempo para Augusto, né? Então, muitos dos males, né, protagonizados pelos gestores anteriores, hoje são utilizados, inclusive, para o ataque, né, direto, né, ao Augusto Melo, novo presidente do Timão, né? Isso é sem vergonhice de muitos aí, né? Josa, do que você está falando? Eu tô falando, sobretudo, gente, da questão aí do Gabigol, que não deu certo a negociação com o Gabigol, né? E aí o mundão ficou todo feliz nas redes sociais, né? Falando que o Corinthians estava praticando uma agenda positiva. Esta fala vem, me parece, do Mauro César Pereira, que é um jornalista aí que, evidentemente, é muito coerente, né? Provavelmente, se houvesse problemas ali no Flamengo, ele também falaria. Então, tudo bem, dá para entender, né? Agora, muita gente aí virou oportunista e tá usando muito bem isso aí para detonar o Corinthians. Deixando claro, né? O Mauro César é realmente um jornalista respeitável, que provavelmente teria essa mesma coerência de gerar essa crítica ao Flamengo, mas eu queria entender o que é essa conceituação de agenda positiva aí, né? Eu quero entender, porque até hoje nunca ninguém falou muito sobre isso, se não me falha a memória, né? Perdão aí se eu estiver equivocado, né? Então, o que é a conceituação? O que é o conceito propriamente de agenda positiva, né? Porque, vamos lá, se eu conseguir ter um entendimento que a tal da agenda positiva, né, dita, né, trabalhada por muitos aí nas redes sociais, inclusive pelo Mauro, seria, por exemplo, o engano ao torcedor, né, a venda da ilusão ao torcedor, né, diante de um jogador que poderia pintar, que não pintou, tal. Meus amigos, vamos combinar que precisamos fazer essa crítica aí a todos os clubes também, né? E se por acaso este é o devido conceito de agenda positiva, até o Mauro César deveria ter feito isso ao Flamengo também. Sabe por quê, gente? Porque no começo de toda a temporada, o Flamengo aí
sempre muitos jogadores são especulados no Flamengo. No Flamengo, sim, muitos são especulados porque o Flamengo, sim, manifesta interesse por esses jogadores, né? Eles são contratados? São contratados? Se eles não são, isso também não é vender uma agenda positiva para o mundo do futebol, como em teoria fez o Corinthians? Qual é o problema do Corinthians se interessar pelo Gabigol e depois desistir do Gabigol? Aí então quando o Corinthians desiste do Gabigol, todo mundo fala, por exemplo, do problema das finanças, né? Aí todo mundo traz a dívida, todo mundo sabe que o Corinthians tem dívida. Todo mundo sabe disso, qualquer corintiano sabe disso, né? Não precisa todo mundo ficar estampando isso quando não dá certo. Ah, então não deu certo porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabigol. Seria isso? Não poderia ter, por exemplo, o acesso ao investimento para isso? O Corinthians não tem dinheiro, mas está conseguindo contratar jogadores. Né? A contratação de alguns jogadores feitas até o momento pelo Corinthians, mesmo endividado, mesmo sem liquidez, não deveria ser também uma agenda positiva? Não deveria? Em teoria, o Corinthians olhou para a possibilidade de ter o Gabigol, né? Mandar aí uma proposta para o jogador, né? O jogador não deu uma resposta, o Corinthians desistiu. Ah, não havia negociação em nenhum momento em Flamengo e Corinthians, perfeito, parece que não havia mesmo. Né? Primeiramente, o Corinthians estava tentando ali trazer o Gabigol para essa conversa, né? Então, se o Gabigol não aceitasse a proposta, por que o Corinthians faria uma proposta para o Flamengo? É isso? Então, na verdade, não houve negociação entre Flamengo e Corinthians mesmo. Agora, uma negociação entre Gabigol e Corinthians, né? Pelo menos aconteceu no sentido de que o Corinthians teria mandado uma proposta assim para o Gabigol. Ok? Então, não deu certo, paciência, tudo bem, né? Eu, inclusive, sou contra a contratação do Gabigol. Eu nunca gostei da ideia. Acho que é um custo-benefício, na minha opinião, nos dias de hoje, que não se paga mais, como já se pagou no passado, né? Mas aquela coisa, parece que as pessoas estão com dificuldade de aceitar, né? Meu irmão, aceita que dói menos. Vai por mim, aceita que dói menos. Não é isso? E aí eu tô falando isso para muita gente mesmo, né? Principalmente ali para os oportunistas, né? Eu diria para você que essa questão aí tá cansativa. As pessoas, na verdade, elas entendem, elas sabem que o novo presidente chegou, ele estava numa situação ali, por exemplo, de cogestão naquele momento ali da transição, naquele momento ele não poderia fazer pagamento de dívidas, todo mundo sabe disso. Né? Dá para cobrar o Augusto depois de 15 dias no cargo, depois de 20 dias no cargo, depois de um mês no cargo? Aí tudo bem, se ele não fez nada certo, se ele não chamou para pagamento de dívida, aí tudo bem. Né? Aí tudo bem. Agora, a questão é essa, Josa Novales, você não entende. Porque o Corinthians tá devendo pro mundo inteiro, tá devendo para jogador. Nossa, minha preocupação com o dinheiro que não cai na conta do jogador agora é enorme, né? É enorme, né? Eu nunca me preocupei com o jogador, se ele joga bem, se ele é do bem, se ele é do mal, mas agora a minha preocupação com o dinheiro que cai na conta dele, tudo bem, mas um clube de futebol tem que fazer pagamento. Ok, entendo, tem que pagar mesmo, é obrigação, correto, é obrigação, tá tudo certo, tá tudo muito certo, né? Isso aí não tá errado não. Agora, a questão é o seguinte, né? E é nisto aí que a coisa pega, né? Como o Corinthians deve para jogadores, como o Corinthians tem uma grande dívida, então o Corinthians não pode contratar. Aí eu discordo. Muito. Muito. Mas muito mesmo. Porque o Corinthians não precisa, na verdade, resolver essa questão para tentar fazer contratação. Dá para fazer as duas coisas juntas. Um vídeo muito honesto e muito interessante, né? Do meu amigo Fernando, do Não Importa o que Digam, né? Ele tá com um canal novo agora, né? O Fernando, Não Importa o que Digam, e Insta Verde, né? E eu ainda não me ocorre agora o nome do novo vídeo, né? Acabei vendo ali no YouTube e tal, fui no vídeo, achei muito interessante o que ele falou no vídeo, sempre muito honesto, com uma crítica muito objetiva, né? E muito respeito, inclusive, ao Corinthians, né? Nas observações, nas palavras dele. O que é interessante, tanto é que o Fernando tá começando a ter muitos inscritos no canal dele que não são palmeirenses, né? Mas ele pauta, por exemplo, uma questão interessante que é o seguinte, né? Para o Corinthians fazer esse choque de gestão, né? E aí ele está reagindo ao que fala o Augusto, né? O Corinthians deveria, na verdade, ajustar a casa primeiro, ou seja, cortar na carne para depois fazer esse tipo de tal. Neste aspecto, eu discordo do Fernando. Eu discordo. E aí eu apresento um contraponto aqui para o Fernando, que depois ele pode também discordar à vontade, fica aqui um contraponto respeitoso e cabe a ele aceitar. Ou não, caso não aceite também, tá tudo bem, tamo junto, né? Que é a questão, veja, quando o Flamengo corta na carne e faz aquele processo ali com o Bandeira de Melo, nós vivíamos um contexto completamente diferente do que é o contexto do futebol hoje. Os patrocínios chegam hoje no futebol, né, as marcas estão chegando no futebol como não chegavam no passado, de tal sorte que dá para caminhar
fazendo as duas coisas. Dá perfeitamente para você ajustar a casa, né? Praticando ali menos gastos, mas ainda assim fazendo gasto sim e fazendo a montagem de um bom time de futebol. Não é mais como há 3 anos atrás, ou como há 4 anos atrás, ou como em 2018, 17 ali com o Bandeira de Melo no Flamengo. Isso ocorre principalmente depois da pandemia, que quando acontece a pandemia, as marcas entendem que as economias da América do Sul, né, não sustentavam mais, né, o investimento no futebol. Em virtude da crise econômica estabelecida pela pandemia, não era interessante fazer investimento no futebol nesses países. Dado o perfil da economia brasileira, naquele momento, curiosamente, né, era interessante você retirar investimento de várias áreas, né, e fazer investimento no futebol. A partir de então, há um entendimento das marcas em relação ao que é o futebol brasileiro, né? Então, à medida que ainda continua a haver perda de investimento das marcas nos demais países da América do Sul, há um aumento dos investimentos aqui no Brasil. Tanto é que muitas marcas estão chegando no São Paulo agora, até mesmo para fazer ali uma reestruturação do Morumbi, né? Fazendo com que o estádio tenha capacidade para 85 mil pessoas, né? Então hoje é diferente, né? Então nesse sentido discordo aí do Fernando, acho que dá para fazer perfeitamente as duas coisas assim. Dá para ter gestão. A questão é essa, Fernando e amigos e amigas que estão presentes aqui no canal vendo este vídeo. A questão é, dá para ter gestão desses dois acontecimentos nos dias atuais, como não era possível anteriormente, né? Então eu acho que o mundo precisa ter um pouco mais de paciência com o novo dirigente do Corinthians, porque ele ainda não teve tempo para fazer chamado para pagamento de dívida. Ele pode fazer isso a partir de agora. Ao mesmo tempo, acho que ele está corretíssimo em tentar contratar. Essa história de que o Corinthians não tem que contratar, na verdade, muitos querem que o Corinthians não contrate para que o Corinthians tenha um time fragilizado e seja aí, na verdade, muito fácil de ser batido por todo mundo. Essa é a realidade. Né? Não estão, na verdade, muitos não estão também aceitando o fato de que o Corinthians pode sim voltar a ser um vencedor com a nova gestão. E aí, meu irmão, o Corinthians já está incomodando. O Augusto nem sequer tem aí 15 dias no poder do Corinthians, não tem nem 10 dias no poder do Corinthians e já está incomodando. Para vocês perceberem como o Corinthians é poderoso e como o Corinthians incomoda. Dito isso, vai ser a aposta ganha? Né? Vai ser qual casa de aposta, na verdade, vai chegar no Corinthians? Vai de bet, tô falando que vai ser vai de bet aí. Tal. Muitos estão sustentando que vai ser, na verdade, ali a aposta ganha. O fato é que todo mundo sabe qual é o valor. 120 milhões por ano, gente. Vai ter mais 30 milhões que vai entrar aí também, tá? Aí é uma outra parada diferente. 120 milhões por ano. 360 milhões em 3 anos. É o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, né, de um patrocinador master. O Flamengo, que é o maior neste momento, recebe da PixBet 85 milhões por ano. O Corinthians vai receber, no mínimo, 120 milhões por ano. Durmam com esse barulho. Já é efeito Augusto Melo no Corinthians. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você tem bandido no poder, as marcas também ficam preocupadas. Não é sempre que as marcas querem, na verdade, fazer grandes investimentos num clube que tem bandido no poder. Mas quando você percebe que tem alguém sério, dando a entender que vai praticar honestidade no comando do clube, né? E que já deu sinais de que, com as suas primeiras ações, que de fato vai ser muito diferente, então as marcas gostam dessa ideia e se aproximam e querem negociar com um clube como o Corinthians. Então, isto já é sim fruto da chegada do Augusto Melo ao poder. E acho que isto sim é hoje a maior agenda positiva que a gente tem que debater no futebol brasileiro. Se de fato, né, esses valores chegarem, e vão chegar, já estão praticamente confirmados, né, 120 milhões, isto é a agenda positiva. E eu quero ver o mundo falando disso agora, né? Eu quero ver o mundo falando disso agora. Porque a gente pode sim. Se a gente entender o que seria a conceituação de agenda positiva no sentido positivo, né? Essa deveria ser a agenda positiva, né? Se a gente entender a agenda positiva como um conceito aí, segundo o qual, né, estão vendendo ilusões para os torcedores, aí sim não seria agenda positiva, porque isso é realidade. A realidade agora é o seguinte: Timão chegou para incomodar. E esse patrocínio é colossal, é absurdo e já mostra muito bem como o Corinthians, o Augusto, pode ser diferente daquele grupelho que estava no poder no Timão anteriormente, né? Então o torcedor do Corinthians tem sim que comemorar, porque este é um grande sinal de que a recuperação desse clube sim pode estar a caminho neste momento. No início, uma caminhada ainda incipiente, muito inicial, perfeito, mas a gente percebe já que a recuperação do Corinthians pode sim se estabelecer a partir da chegada desse patrocínio, porque não é somente o patrocínio. O patrocínio sinaliza que muitas outras coisas importantes podem acontecer no Timão a partir de agora. Então, esta sim é a agenda positiva. E eu acho que essa agenda positiva tem que ser debatida até mesmo pelos jornalistas imparciais,
o que é quase uma ilusão pensar algo dessa natureza, que estão aí presentes nas mídias, sobretudo nas mídias tradicionais e nos principais canais esportivos aqui do futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso. É isso.